Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos em outro país, qualquer que seja o outro país, né? Estiver aí assistindo o meu vídeo, o meu muito obrigado por esse apoio, né? Isso aí é muito importante para mim, eu prezo muito esse apoio de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir aí, né, o seu joinha, né, para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho. E também pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, né, para dar essa força para mim, porque isso aí é muito importante para mim. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né, e eu queria tratar de um assunto muito interessante aqui. O assunto que eu vou tratar aqui hoje, né, é sobre como que alguns irmãos ativistas, né, reagem, né, aos comentários das testemunhas de Jeová. Será que nós devemos ser agressivos com as testemunhas de Jeová? Será que nós devemos revidar à altura, né? Porque quando eles às vezes ficam um pouco chateados com a gente ali, que faz ali um comentário agressivo, será que nós devemos revidar à altura? Então, o vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou tratar sobre isso, né? Sabe por quê? Outro dia, eu estava assistindo aqui um vídeo de um dissidente das Testemunhas de Jeová. Ó, sinceramente, meus irmãos, eu fiquei estarrecido com a agressividade com que esse irmão dissidente, né, respondia ali os comentários das Testemunhas de Jeová. Olha, a agressividade dele era tanta que ele se igualou às Testemunhas de Jeová. Se não tivesse sido pior. Porque talvez, eu acho que muitas vezes os comentários dele podem até ter sido até pior do que os comentários das Testemunhas de Jeová. Bom, atitude, meus irmãos, atitude como essa desse dissidente, ela prejudica o nosso trabalho, né? Ela prejudica, né, o nosso trabalho, porque esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, isso não é de estar ofendendo os outros. Isso, atitudes como essa depõem contra a nossa causa, né? Bom, eu vou falar por mim. E eu acredito que a maioria dos dissidentes também pensa como eu. Eu estou falando aqui da forma que eu penso, mas eu acredito que a maioria dos dissidentes pensam como eu. Eu não odeio nenhuma testemunha de Jeová. Eu simplesmente não concordo com os modus operandi do corpo governante, ou seja, da sociedade Torre de Vigia. Eu não odeio nenhuma testemunha de Jeová. Ó, portanto, meus irmãos, eu comecei a questionar os ensinos do corpo governante em janeiro de 2022. De lá para cá, muitas testemunhas de Jeová têm reagido ao que eu falo e muitas vezes eles até baixaram o nível contra mim. Muitas testemunhas de Jeová chegaram até a baixar o nível. Eu não vou falar que são todos não, porque foram muitas testemunhas de Jeová também que entraram em contato comigo aqui de forma educada, me respeitaram, questionaram o que eu falei, mas de forma educada. Foram vários. Então eu não vou falar que são todas as testemunhas de Jeová que vieram aqui nos comentários, né? E que foram mal educadas. Porque, além de considerar que agredindo as testemunhas de Jeová não é a solução para resolver os problemas, eu também não faço isso porque, graças a Deus, eu tenho boa educação. Eu jamais eu ia ofender alguém, né? Isso aí não faz parte, né, do meu estilo de vida. Jamais eu ia responder alguém. Olha, nesses quase 2 anos de ativismo, né, falta pouquinhos dias, né, para completar os 2 anos de ativismo, alguns irmãos testemunhas de Jeová já fizeram, alguns, presta atenção, irmãos testemunhas de Jeová, eu estou falando alguns, eu não estou falando de todos, não. Igual eu já frisei aqui. Teve muitos irmãos que entraram aqui nos comentários e me trataram com respeito,
Muitos e muitos me trataram com respeito. Ó, mas teve alguns que entraram aqui para tentar me intimidar. Ó, xingamento, né? Xingamento, tentaram desqualificar o meu trabalho, tentaram desqualificar a minha pessoa. Teve alguns que já até me ameaçaram de processo, né? E teve até um que fez aqui, mandou aqui uma mensagem aqui, aliás, teve uma expressão aqui nos comentários que eu interpretei como se fosse uma ameaça de morte. Se não for, se eu tiver enganado, então que esse irmão me desculpe então, mas na minha interpretação, da forma que ele falou aqui nos comentários, da forma que ele escreveu aqui nos comentários, eu entendi como sendo uma ameaça de morte. Agora, se por acaso eu estiver enganado, eu posso estar enganado, né? Eu não sou o dono da verdade, posso estar enganado. Se esse for o caso, se eu estiver enganado, então eu peço que esse irmão testemunha de Jeová, me desculpe então, tá bom? Me desculpe então, se eu estiver enganado. Eu, às vezes eu respondo os comentários das testemunhas de Jeová. Respondo, mas não de forma agressiva, né? Como esse ativista respondeu. Às vezes eu respondo os comentários, falo alguma coisa aqui. Sempre eu estou falando alguma coisa aqui, né? Aqui antes de começar o vídeo, sempre eu falo algumas coisinhas sobre alguma testemunha de Jeová que faz um comentário. Mas eu acho que eu nunca falei de forma agressiva. Se eu tiver falado, eu peço perdão. Se eu tiver falado alguma coisa agressiva com as testemunhas de Jeová, eu peço então que vocês me perdoem. Porque se eu tiver falado, e eu não me lembro de ter falado, mas se eu tiver falado, então eu peço perdão por isso, porque essa não foi a minha intenção. Quando eu vejo um comentário grosseiro de uma testemunha de Jeová aqui, comentário agressivo, eu a lembro. Sabe de que eu a lembro? Eu a lembro que as testemunhas de Jeová também são vítimas. As testemunhas de Jeová são vítimas. Ó, se existe um culpado, pode ter certeza que não são as testemunhas de Jeová. Se existe um culpado, Deus está sendo ofendido, as testemunhas de Jeová estão falando coisas ofensivas contra mim, as testemunhas de Jeová não são culpados, não. Se existe um culpado, o culpado disso é o corpo governante. Culpado não são as testemunhas de Jeová. O corpo governante faz uma lavagem cerebral tão bem feita, eles fazem uma lavagem cerebral tão bem feita ali nas testemunhas de Jeová, que se eles falar para as testemunhas de Jeová subir num penhasco muito alto e pular de ponta cabeça lá embaixo, eu tenho certeza que a maioria deles pulam. Eu sei que não são todos que pulam, não. Não são todos que são assim, não. Mas a maioria deles pulam. A maioria deles pula de ponta cabeça de cima de um penhasco, se o corpo governante mandar. Então, por isso que eu falo, o corpo governante é que é o responsável por toda essa agressividade que as testemunhas de Jeová impõem contra nós, dissidentes. Ó, aquilo que as testemunhas de Jeová estão falando para vocês, não são eles que estão falando. Não são as testemunhas de Jeová que estão falando, não. Ó, o corpo governante é que está falando por trás deles. Quem que não lembra aquela primeira passagem lá do Jardim do Éden, né? Quando Satanás usou uma serpente para falar com Eva. Não era a serpente que estava falando, não. Era o Satanás. E, no entanto, né, ele usou a serpente para falar. Assim também, o corpo governante, ele usa as testemunhas de Jeová para fazer esse tipo de agressividade. O corpo governante é que está falando através das testemunhas de Jeová. Assim como aqueles ventrílogos, assim como os ventrílogos faz com o boneco de fantoche. O ventrílogo, ele pega um boneco de fantoche, coloca na mão ali, e por baixo do boneco tem uma cordinha que ele puxa. Ele puxa aquela cordinha e o boneco de fantoche abre e fecha a boca. E o ventrílogo fala de boca fechada. Assim também, né, funciona as testemunhas de Jeová. O corpo governante puxa aquela cordinha,
as testemunhas de Jeová abrem e fecham a boca. Mas quem está falando ali não são as testemunhas de Jeová, é o corpo governante que está falando. É o corpo governante que está induzindo as testemunhas de Jeová a ser mal educadas como eles são, como eles fazem. Agora, quanto aos dissidentes, quanto a esse dissidente agressivo, que eu assisti esse vídeo dele e que me deixou chocado, que esse dissidente, ele envergonha a nossa classe de dissidentes. Esse dissidente, com certeza, ele envergonha a nossa classe. Ele sabia muito bem, ele devia ter pensado antes. Ele sabia que quando ele tomou a decisão de ser um dissidente, de falar contra a sociedade torre de vigia, de falar contra os ensinos do corpo governante, ele sabia muito bem que as testemunhas de Jeová iam reagir. Ele sabia disso. Agora, ele tinha... Se ele sabia disso, então para que ele foi fazer? Para que ele foi se tornar um dissidente? Para que ele foi pregar contra as testemunhas de Jeová? Bom, meus irmãos, ele deveria pensar que nisso aí ele tinha duas alternativas. Quando ele pensou em ser um dissidente e pregar contra as testemunhas de Jeová, ele tinha duas alternativas. Olha, a primeira delas era não falar nada contra as testemunhas de Jeová. Se ele não tem paciência, ou seja, se ele é muito nervoso, se ele não consegue ouvir ali aquelas agressividades e tirar aquilo de letra, como a gente fala aqui no jargão esportivo, né? Tirar aquilo de letra, se ele não consegue tirar aquilo de letra, ele não deveria então pregar contra as testemunhas de Jeová, porque ele deveria já estar prevendo que, à medida que ele foi pregar contra as testemunhas de Jeová, o troco viria. As testemunhas de Jeová iam revidar. Ou então ele tinha uma segunda opção. A segunda opção dele era desativar os comentários. Tem tantos ativistas que desativam os comentários. Pronto, desativou os comentários. Pronto, as testemunhas de Jeová não vão ali revidar. Ele pode falar o que ele quiser, que as testemunhas de Jeová não vão revidar. Então, ele deveria ter desativado os comentários, né? Agora, seria esse uma das formas que ele tinha. Agora, eu, por exemplo, no meu caso, primeiramente, eu sei lidar com esse tipo de situação, Não é que eu gosto. Se me perguntar se eu gosto que a pessoa me ofende, não, eu não gosto. Eu não gosto que a pessoa me ofende. Mas eu também já fui testemunha de Jeová. Eu sei como que as testemunhas de Jeová reagem quando alguém fala mal da organização. Eu também era assim, ué. Eu também era assim. Eu reagia assim. Quando alguém falava mal da organização para mim, oh, meu Deus do céu, eu reagia assim também. Então eu reagia assim, eu sei. Então, primeiramente, eu não gosto que me xinga. Ah, eu gosto que as testemunhas de Jeová me xingam. Não gosto não, claro que não. Mas eu entendo que eu também fui assim. E eu sei lidar com essa situação. Igual já falei no início ali. Às vezes eu faço até alguns comentários aqui sobre o que eles falaram, mas não de forma agressiva. Agora, outra forma. Eu gosto dos comentários. Sabe por quê? Os comentários é o termômetro. Eu uso os comentários como termômetro para saber se o meu trabalho está fazendo efeito ou não. É através dos comentários que eu sei. Ué. Sem os comentários, eu não sei se o meu trabalho está atingindo o objetivo. É de acordo, quanto mais as testemunhas de Jeová ficam agressivas, mais eu sei que o meu trabalho está atingindo o objetivo. Já pensaram se eu chegar aqui e falar, e as testemunhas de Jeová ficar quietinhas? Eu falar, elas nem ligaram para o que eu falei. Isso é porque o que eu falei não fez efeito, não atingiu o meu objetivo. Então é por isso. Não é que eu gosto de ser xingado, não. Mas os comentários, eu fico feliz quando eu vejo que os comentários estão atingindo o seu objetivo. E eu só vou saber disso
de acordo com a reação das testemunhas de Jeová, né? Olha, meus irmãos, ó, quando as testemunhas de Jeová xingam, falam palavrões, ameaça, né? Isso é uma prova de que o meu trabalho, graças a Deus, está atingindo o objetivo. Agora, eu sou muito grato a Deus e aos meus irmãos, porque graças a Deus o meu trabalho está atingindo o seu objetivo. Graças a Deus eu estou alcançando aquilo que eu busquei. Porque quando eu comecei, eu pensava em algo, pensava assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar em 1000 inscritos? O meu objetivo era 1000 inscritos. E hoje eu já estou bem próximo já de 2000. Então eu já atingi o meu objetivo e com sobra. Então isso é graças a Deus e aos meus irmãos. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês. Outro dia agora, eu recebi um comentário de uma irmã nascida na Alemanha, residente na Inglaterra, que ela me adicionou no WhatsApp para me agradecer pela ajuda que os meus vídeos têm prestado a ela. Fiquei muito feliz com isso. Feliz não por ela ser uma pessoa de outro país, é claro. Eu sou feliz quando qualquer irmão de qualquer país, do Brasil ou de qualquer país, entra em contato comigo e fala para mim que o meu trabalho ajudou a ele. Como a minha irmã Marilene, lá de Camaçari, no estado da Bahia, né? Ela entrou em contato comigo para me agradecer o tanto que o meu trabalho está ajudando ela, porque ela estava querendo batizar, né? Ela já estava para se batizar lá nas Testemunhas de Jeová, mas começou a assistir os meus vídeos e mudou de ideia, né? Não quis batizar mais e hoje ela está aí em contato comigo. Sempre que ela tem uma dúvida lá, ela entra em contato comigo, me pede ajuda, né? E eu estou aqui fazendo o que eu posso aqui, né? Fazendo o que eu posso para ajudar ela. Então, quando algum irmão entra em contato comigo, fala, olha, o seu trabalho está me ajudando. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu sou uma pessoa humilde, eu estudei pouco, né? Quando eu era criança, eu não pude estudar porque eu tive que começar a trabalhar na roça aos 8 anos de idade para ajudar minha mãe. Porque o meu pai faleceu e eu tinha 4 anos de idade. E a gente era muito pobre. Meu pai faleceu em 1958. E eu tinha 4 anos de idade e minha mãe ficou com 6 filhos, o mais velho com 12 anos. Então, quando eu completei 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Então, quando eu fiquei mais velho, eu comecei a fazer o supletivo. Então, eu fiz um supletivo, né? Fiz um supletivo de 1º grau. Então, não sou um analfabeto, graças a Deus, né? Não sou um analfabeto. Mas sempre fui uma pessoa simples, porque eu sou uma pessoa nascido e criado na roça, né? Sou uma pessoa nascida e criada na roça. Mas eu me orgulho muito disso, sabe por quê? É porque os discípulos de Cristo ali, os cristãos primitivos ali, a maioria deles eram pessoas simples. O apóstolo Pedro, por exemplo, era um pescador. E, no entanto, foi a ele que Cristo entregou as chaves do reino. Foi Pedro que tomou a dianteira após a morte de Cristo. Foi Pedro que tomou a dianteira, né, para conduzir o cristianismo, para fazer com que o cristianismo expandisse. Então, entre os primitivos cristãos ali, eu acredito que só tinha 2 que era formado. Que era Lucas, que era médico, e o apóstolo Paulo, que era formado em leis, né, direito. O apóstolo Paulo estudou com o professor Gamaliel. Então eu acredito que somente Lucas e o apóstolo Paulo que era formado. Todos os outros ali eram pessoas simples, pessoas trabalhadoras ali, né? E no entanto, foram pessoas de grande valor para fazer com que o cristianismo expandisse no mundo inteiro e chegasse até a nós hoje. Se o cristianismo chegou até a nós estamos aqui falando em nome de Cristo, aqui, falando sobre Jesus Cristo, nós agradecemos aqueles homens sem cultura,
aqueles homens analfabetos do primeiro século ali, né? Como o apóstolo Pedro e muitos outros ali, né? Que eram pessoas analfabetas, mas que fizeram com que o cristianismo chegasse até a nós. Então, meus irmãos, eu sou muito grato a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade, essa coragem de falar que eu tenho, embora com um português, que não é o ideal para uma pessoa pregar as boas novas, talvez, mas que, mesmo não sendo um português ideal para as pessoas pregar as boas novas, eu consigo ajudar tantas pessoas. Até porque, né, a organização das Testemunhas de Jeová, por exemplo, é uma organização que vem crescendo muito, né? Crescendo muito, né? Está com mais de 8 milhões de pessoas e, no entanto, eles não incentivam ninguém a fazer faculdade. Ao contrário, muitas vezes eles até condenam a pessoa que cursa uma faculdade. E, no entanto, eles se orgulham de dizer que a organização deles é uma organização crescente. Está vendo como é que é as coisas? E, no entanto, eu, com a pouca cultura que eu tenho, né? Com a pouca cultura, né? Mas, graças a Deus, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa que procuro agradar a Deus dentro daquilo que eu posso, porque eu sou imperfeito, né? Mas eu estudo a palavra de Deus e procuro andar de acordo com aquilo que eu estudo. É claro que eu não sou uma pessoa perfeita e eu sempre vou pecar, mas eu sei que sempre que eu pecar, eu me lembro que Jesus Cristo foi pregado numa cruz. Jesus derramou o seu sangue santo ali, aquele sangue puro, aquele sangue de uma pessoa que nunca cometeu um pecado. Jesus derramou aquele sangue puro, para que quando eu cometer um deslize, eu pudesse ser perdoado. Porque veja, Deus perdoa pecado. Deus não perdoa o pecador impenitente, aquele pecador que peca constantemente, aquele pecador que sabe que está pecando e continua pecando, sabe que uma coisa é pecado e continua pecando, aquele pecador impenitente, aquele pecador que está sempre pecando, né? Então, aquele é que Deus não vai perdoar ele, é claro, né? Mas a pessoa que comete um pecado por uma falha, um deslize na vida, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos perdoar. E é nisso que eu tenho confiança. É por isso que eu agradeço a Deus todos os dias pelo sacrifício resgatador de Jesus. Esse sim, o sacrifício resgatador de Jesus. E falo para todos vocês, meus irmãos, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite o sacrifício de Jesus como o sacrifício para perdoar os seus pecados, porque só assim você consegue achegar-se ao nosso Pai Celestial.